Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Nós podemos dizer que é o século da ansiedade, o século da depressão. O que temos visto de pessoas estressadas, com angústias ao extremo, pessoas que chegam ao ponto de tirar a própria vida por causa da depressão, por causa da ansiedade. Vivemos um tempo difícil porque muitas vezes as pessoas não sabem lidar com as situações, com as crises que têm que enfrentar. O momento atual, as mudanças, é um tempo de mudança muito rápida, muito veloz, e muitas pessoas não conseguem acompanhar, têm dificuldades e entram em crise por causa disso. A tecnologia, a internet, trouxe um mundo de informações, ou seja, você tem acesso a tanta informação que é muito mais do que consegue absorver. E as coisas chegam numa velocidade tão grande e as pessoas hoje já não têm muita paciência de esperar, principalmente mais novos. Querem tudo instantâneo, é apenas o toque e pronto, está resolvido. Você compra as coisas sem sair de casa, num toque, 2 toques e acabou, você recebe o produto na sua casa. Então, muitas pessoas vão ficando para trás ou então ansiosas porque se veem impulsionados para esse tipo de comportamento. A pandemia, ela trouxe um resultado muito negativo, porque impôs um confinamento. Isso trouxe muitos malefícios para as crianças, para adultos, idosos, pessoas que tiveram que ficar presas dentro de casa, o medo da doença, as perdas afetivas e financeiras que aconteceram em virtude da pandemia. Tudo isso gerou também um pouco desse clima que nós vemos hoje. Outro dia eu vi uma cena muito interessante, me chamou a atenção, porque uma pessoa pegou uma câmera fotográfica dessas antigas e um outro jovem viu aquela câmera e perguntou: o que é isso? Então a pessoa pegou e começou a descrever: olha, isso aqui é uma câmera fotográfica, você abre aqui atrás, tem aqui o filme, esse filme você tem que levar para revelar. E então começou a descrever a câmera e disse: olha, tem um filme aqui, vamos levar para revelar. Então procuraram uma loja onde podia revelar aquele filme. Quando chegou lá, o atendente disse: olha, você pode deixar o filme aqui e buscar amanhã, ou então você pode ter a revelação expressa, em 1 hora estará pronto. Aquele jovem olhou para o outro e disse assim: isso é expresso? 1 hora? Eu não ia saber viver nesse tempo não. Ou seja, as coisas são tão rápidas e chegam num volume tão acelerado que as pessoas hoje já não conseguem mais ter paciência, esperar. Então, tempo para refletir, para meditar, ter tempo para lazer, para estar junto com outras pessoas, ter tempo com a família sem a preocupação com o horário específico. Então, a ansiedade tem tomado conta do coração das pessoas. E como é que isso acontece? Como é que isso começa, ou como começou isso no coração das pessoas? Principalmente quando as pessoas começaram a deixar de se preocupar só com o objeto e começaram a se preocupar com a situação que envolve aquele objeto. Por exemplo, não só o cuidado com aquilo que pode trazer um prejuízo ou matar até, mas começou a ter a preocupação com os locais, as circunstâncias em que isso pode acontecer. Então, não só o cuidado com o carro, por exemplo, para que esteja tudo em ordem, mas a possibilidade de um acidente, a possibilidade de acontecer alguma coisa durante a viagem, a possibilidade até de morrer. Não só se entregar a um trabalho bem feito, mas também a possibilidade de perder o emprego. Então a pessoa não apenas se preocupa em fazer bem feito o que tem que fazer no trabalho, mas ela começa a ficar ansiosa porque ela começa a achar que se não estiver muito bem feito aquilo, ela perde o emprego. Então a ansiedade, ela acaba tomando conta, né? Então são normalmente pessoas que se preocupam com intensidade, mas elas se preocupam tanto que não conseguem lidar com essa cobrança interior, com essa autocobrança, e acabam comprometendo a qualidade de vida, acabam comprometendo o bem-estar pessoal, porque não lidam bem com essas coisas. São pessoas que acabam ao longo do tempo lutando com transtornos os mais variados,
como transtornos de ansiedade, obsessivo-compulsivo, fobia social, síndrome de pânico e outras coisas que acabam acontecendo. E a somatização, que é essa desregulagem emocional resultar em enfermidades concretas no seu corpo físico. Então são pessoas que acabam enxergando perigo em tudo, né? Tem medos, muitas vezes são medos irracionais, são medos que não conseguem nem sequer explicar e vivem com esse medo em todos os momentos. Preocupações em excesso, estão sempre preocupados, estão com os nervos à flor da pele, enfim, são coisas que vão sempre acontecendo com a pessoa e isso vai afetando a sua vida emocional. Agora, se nós pudéssemos definir ansiedade em pouquíssimas palavras, de forma assim bem simples para o nosso entendimento, poderíamos dizer que a ansiedade é o excesso de amanhã. É quando a nossa mente e as nossas emoções estão muito intensamente envolvidas em relação àquilo que poderia acontecer. Às vezes, são coisas que nunca chegam a acontecer, mas a nossa mente, as nossas emoções estão tão envolvidas com aquela possibilidade que nos enfermam, nos deixam mal, nos trazem consequências ruins, danosas para a nossa saúde. Então, nós precisamos lembrar que a Bíblia, ela traz questões sobre ansiedade. Aliás, a Bíblia fala sobre ansiedade porque a ansiedade já existia no tempo bíblico. Ou seja, se os escritores bíblicos trataram de ansiedade, é porque naquele tempo isso já existia e era visível, e era necessário ser cuidado. Então, por exemplo, se nós pegamos a Bíblia, lá em 1 Pedro capítulo 5, no verso de número 7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então veja que é um chamado, ele está dizendo assim: lance sobre ele a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de você. Ou seja, se a ansiedade é um excesso de amanhã, coloque o seu amanhã nas mãos de Deus, porque Ele está cuidando de você. Você não precisa ficar aflito com o que virá, ou às vezes aflito até pelo que é possível vir, mas que nunca vem. Então, entregue nas mãos dele, permita que Deus esteja no controle de todas as coisas. Se a gente pegar um outro texto bíblico e formos lá para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, os versos de números 6 e 7, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo aqui, em primeiro lugar, lá em Pedro, na carta de Pedro, ele está dizendo: lance sobre ele a vossa ansiedade. Por quê? Porque quando fazemos isso, não andando ansiosos, a paz de Deus, a paz que excede, que vai além de qualquer compreensão humana, ela guarda o nosso coração e, consequentemente, nós não somatizamos, nós não tornamos aquilo uma enfermidade na nossa vida. Então é a paz de Deus que vai vencer a ansiedade na nossa vida. Mesmo quando nós não entendemos a situação, mesmo quando nós não vemos solução para os problemas, é uma paz que vai além da compreensão. É uma paz que a gente não consegue explicar, mas ela está dentro de nós. Lutas, crises, dores, sofrimentos, isso faz parte da vida humana. Não tem como nós pensarmos numa vida nessa terra que não envolva essas coisas. Todos nós enfrentamos lutas, crises, dificuldades, dores, sofrimentos. Nós temos que lidar com isso. A questão é como nós lidamos com essas coisas. Pode ser
no desespero, pode ser na ansiedade, na preocupação com o que ainda virá, ou pode ser com o espírito de paz. O Espírito Santo produzindo em nós a verdadeira paz. E no meio da crise, estamos em paz. No meio da luta, estamos em paz. No meio do sofrimento, estamos em paz. E se perguntar, como é que você explica isso? Não sei explicar. A única coisa que eu sei é, estou em paz. Porque é a paz de Deus que excede todo entendimento. Jesus, Ele pode te dar essa paz. Ele pode trazer essa paz para você no momento que você está vivendo agora. Não importa o que está acontecendo. O fato é, não se deixe dominar pelo amanhã. A Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos pelo que vocês têm que comer, vestir, onde têm que morar. Lembre-se dos pássaros, Deus alimenta. Lembre-se dos lírios do campo, Deus os veste. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Deus cuida dessas coisas, Ele não vai cuidar de você. Ele é poderoso para trazer sobre a sua vida o que você precisa. Então não se deixe dominar na angústia daquilo que virá ou pode até nunca vir na sua vida. Simplesmente creia que Deus está no controle de tudo. No meio de tudo, Ele traz paz. E essa paz tem uma fonte apenas: Jesus de Nazaré.